Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você sabe que hoje é possível fazer a antecipação do FGTS, o famoso empréstimo do FGTS, mas para isso você paga juros. E você sabe que os juros de cada banco aí é diferente. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Safra também, hoje aí temos o Banco Pan, as taxas de juros são bem diferentes. E aí tem gente que coloca assim, por exemplo, o perfil um pouco de tudo. É fria, pega não, galera. O doutor, por exemplo, do perfil Mistérios da Noite Sobrenatural, colocou assim: tem gente que é maluca e faz mesmo. Eu que não vou dar dinheiro para o banco. Valeu, doutor, pelo alerta. Aqui eu falei das taxas cobradas pelo Banco Safra. Mas tem gente que diz assim, não, a melhor coisa é fazer então, como por exemplo a doutora Cláudia Lisiane, que escreveu assim: mas a questão não é só querer, é necessidade mesmo. Desempregada há mais de um ano sozinha. Qual a saída? Então, para algumas pessoas, elas acabam fazendo o empréstimo do FGTS mesmo com as taxas de juros que elas consideram altas. E eu vou explicar para vocês se essas taxas de fato estão altas ou não. E aí, na sua opinião, é vantajoso fazer ou não? Mas você sabe que para fazer o empréstimo do FGTS você precisa entrar no saque aniversário. E aí nesse vídeo eu também quero te mostrar dois motivos para que você entre no saque aniversário e dois motivos porque você não tem que entrar no saque aniversário. Por isso que está aqui, tá em X, ok? Dois motivos para entrar e dois motivos para não entrar no saque aniversário. E aí eu quero concordar muito com o comentário do Dr. José Luiz, que colocou assim: suas condições vão falar se vale a pena ou não. E é exatamente isso, gente. Eu aqui não posso dizer para você se é vantajoso ou não, porque eu não sei as suas condições. Então, como disse o Dr. José Luiz, são as suas condições que vão dizer se vale a pena ou não. Cabe a mim apenas apresentar a você como funcionam as taxas, o que vai acontecer com o seu dinheiro do FGTS, caso você entre no saque aniversário, e aí é você que vai avaliar se vai querer ou não. Por isso não vá nessa ideia de disseram que não é legal. Não, depende da sua situação. Ou outros dizem, não, é muito legal. É você que vai decidir. Então, de maneira técnica, eu vou te explicar aqui se essas taxas cobradas pelos bancos estão altas ou não e quais são aqui os dois motivos para você entrar no saque aniversário e os dois motivos para você não entrar no saque aniversário. Por isso eu já peço ao máximo que você compartilhe esse vídeo, deixe dúvidas nos comentários e não esqueça de deixar o seu like. Então vamos lá para o saque aniversário. O primeiro motivo para que você possa entrar no saque aniversário. O primeiro motivo é se você está com conta inativa. Por quê? Porque quando você está com conta inativa, por exemplo, você pediu para sair, você não vai ter direito a sacar o seu FGTS. Então, nesse caso, ele fica bloqueado por 3 anos. Nesse caso, se você fizer adesão ao saque aniversário, você vai poder pegar um pedaço, uma parte do seu FGTS todo ano, ok? No seu mês de aniversário. Ok? E aí existe uma tabelinha e essa tabelinha é aplicada de acordo com o seu saldo. Por exemplo, se você tiver um saldo acima de R$ 5.000, você vai pegar aí 30% mais R$ 150. Então, nesse caso, para alguém que está com conta inativa, para ele vai ser bom porque ele vai poder pegar uma parte do seu FGTS. E aí o segundo motivo é ele fazer o famoso empréstimo do FGTS. Ok? Porque para você fazer o empréstimo do FGTS, você precisa obrigatoriamente estar no saque aniversário. Ok? Se você não estiver, você não vai conseguir fazer. Aí aqui, por exemplo, o Dr. Diego Almeida escreveu assim no comentário: gente, aqui caiu no mesmo dia, ele falando sobre o empréstimo do FGTS, 40 minutos. Porém, é um absurdo a taxa. Dos 10 mil, peguei apenas 6 mil, basicamente 40% de juros. Mas para quem está desempregado há um ano, não tive outra opção. Então, acaba que muitas pessoas estão numa condição em que elas não têm opção nesse sentido, infelizmente. E aí, para elas, cabe o quê? Fazer o saque aniversário, entrar na modalidade do saque aniversário, sacar um pedaço do seu FGTS e ainda, se possível, fazer o empréstimo do FGTS, ok? E aí, cada banco tem a sua taxa. Temos a Caixa Econômica, que cobrou a taxa de 0,99, se não me falha a memória, ao mês. E temos hoje o tão falado Banco Safra, que está cobrando a taxa de 1,99 mensal aí. Então, o que anda acontecendo em relação a esse empréstimo do FGTS? Como a Caixa Econômica veio com uma taxa de 0,99, as pessoas já acostumaram com essa taxa. Aí veio o Banco Safra, e o Banco Safra, então, através dos seus correspondentes bancários, veio com a taxa de 1,99. E aí, para muitas pessoas, isso foi um salto nos juros. Porém, esses juros, financeiramente falando aqui com você, isso é uma explicação financeira que eu vou fazer, viu?
Se você observar o relatório do Banco Central de 2/7 a 8/7 em relação à média dos juros cobrados no cartão de crédito, por exemplo, a Caixa Econômica vai cobrar de você 10,11% em caso de, por exemplo, um consumidor não regular, que é aquele consumidor que não paga nem o mínimo da fatura. Então, se você, por exemplo, tiver uma fatura com a Caixa Econômica lá e você não pagou a sua fatura, você vai pagar em média, se você é aquele que não paga a fatura, você vai pagar em média 10,11 de juros, ok? 10,11 de juros. No Banco Safra, se você não pagar a sua fatura, se você não pagar nem o mínimo, você vai pagar 12,21% de juros, ok? Se você é aquele cliente regular que, por exemplo, ele paga pelo menos um pedaço da fatura e o outro pedaço ele parcela, ele vai financiar esse outro pedaço. Então você vai pagar apenas, né, 9,94 de juros nesse pedacinho que você quer financiar. Por isso muitas pessoas quando entram no parcelamento da fatura, elas nunca conseguem sair porque as taxas de juros aí sim estão altas. Então, para uma taxa de juros ser alta ou baixa, você tem que olhar, comparar com outras coisas. Então, como as pessoas compararam a taxa do Banco Safra com a Caixa Econômica, disseram, está alta. Mas, se você comparar a taxa cobrada no empréstimo do FGTS, ela é muito menor do que a taxa cobrada em caso, por exemplo, de uma fatura do cartão de crédito. Então, como disse aí o doutor Edésio Coelho Esteves, bem oportuno o comentário dele. Compensa se o juro das suas dívidas atuais forem maior que os juros a ser descontado. Então, nesse caso, se você tem uma dívida com a Caixa Econômica e você vai parcelar a sua fatura, se for aquela fatura que você pagou só um pedacinho, você vai ter juros médios de 9,94. Se for aquela fatura que você não paga nem o mínimo, nem um pedaço, você vai ter juros de 10,11. Então, nesse caso, como disse aí o doutor Edésio, compensa fazer a antecipação mesmo no Banco Safra, por quê? Porque a taxa de juros cobrada aqui é muito menor do que a taxa de juros cobrada aqui. Então é preferível antecipar aqui e pagar essa fatura e acabou, você ficar livre de um juros mais alto. Aí sim eu posso dizer que a taxa do Banco Safra é menor, mas comparado com a Caixa Econômica ela é maior, ok? E aí se você prestar mais atenção, por exemplo, eu estava fazendo uma simulação no Banco Inter. Se eu fizer o empréstimo no Banco Inter, a taxa é de 2,12% ao mês, que é o que? Maior do que 1,99. E isso aqui não é taxa efetiva, ok? Não é a taxa efetiva, que a taxa efetiva é maior. Tanto é que se você fizer no Banco Safra 1,99, a taxa efetiva vai chegar a 2,09, 2,08, vai ser um pouco maior do que 1,99, ok? Então o que vai dizer é a sua condição. E aí, qual é a sua condição? É favorável para fazer uma antecipação ou não? É favorável para entrar no saque aniversário? É você quem decide. Agora, os dois motivos para que você não entre no saque aniversário. Dois motivos para que você não entre. O primeiro, um conselho meu, é se você está ativo, se você está trabalhando. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você está trabalhando, o que vai acontecer se você quiser fazer o empréstimo e aí você é obrigado a entrar no saque aniversário? O seu saldo do FGTS fica bloqueado. Saldo fica bloqueado. E aí, com o saldo bloqueado, você vai sacar só a sua multa do FGTS. Como disse aí o doutor Paulo Ricardo, disse assim, saque aniversário é um tremendo bucho. O cara que fizer vai vacilar, porque quando você for demitido só vai receber os 40%, o saldo total vai ficar preso lá, então o que fizer achando que vai ser vantagem vai ser só vacilar mesmo. Então aquilo que diz, para você que está ativo, acaba sendo uma desvantagem porque o seu saldo fica bloqueado. E aí se você for demitido, meu filho, o seu saldo vai ficar bloqueado e você vai sacar só a sua multa. Aí você vai ter que sair do saque aniversário, entrar no saque de rescisão e vai ter que esperar 2 anos para você poder sacar esse saldo, ok? Então, nesse caso aqui, entenda que não seria adequado. E o segundo motivo para você não fazer é porque você vai pagar juros pelo seu dinheiro. Aí você fala assim, doutor, que confusão é essa? Uma hora o senhor fala que os juros aqui é baixo, outra hora você fala que eu vou pagar juros pelo dinheiro, então isso é uma desvantagem. É desvantagem, perceba bem que isso depende muito da sua condição. Por isso eu estou tentando ser o máximo aqui equilibrado
Porque, por exemplo, pode ter gente que está doente, pode ter gente que não está doente, não está precisando de dinheiro, mas tem gente que talvez está precisando fazer uma cirurgia, tem gente que está há um bom tempo comendo aí farinha com ovo e está precisando comer melhor, tudo vai dizer é a sua condição. Então, se você está ativo, não faça não. Agora, se você está ativo e está precisando pagar uma cirurgia urgente, aí tem outro caminho a fazer não. Então aqui o motivo 2 para não fazer é porque você vai pagar juros pelo seu dinheiro. Então se você entrar no saque aniversário e aí você quer fazer o empréstimo do FGTS, você vai pagar os juros. Como eu já disse para você, a Caixa Econômica é de 0,99 e o Banco Safra hoje que está aí em torno de 1,99. Por isso tem gente que olha assim, teve gente que tem um saldo de 10 mil, vai pegar 6 mil reais e vai pagar de juros 4 mil. Aí você olha assim, poxa doutor, pagar 4 mil reais só de juros? Então por isso eu aconselho a não fazer nesse caso aqui. Mas se você estiver numa condição que necessite urgente, aí tem outro caminho a fazer. A não ser que você encontre outras formas de ter renda, ok? Mas se essa for a sua principal fonte de renda, se essa for a única maneira que você tem, não tem outro caminho, você tem que seguir essas condições, infelizmente. E aí, então, aqui está a explicação mais técnica para você possível. E eu, como sou o Doutor Equilíbrio, não posso dizer assim, é assim ou é assado. Tem que ter o equilíbrio. E quem vai decidir se é melhor ou não é você. E cabe a mim apenas explicar o conceito técnico. Você gostou? Um grande abraço, Doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.